né? Com certeza o irmão, a irmã ora muito pela sua família, e em nome de Jesus nós vamos mais uma vez nesse mês colocar a sua família aos pés do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 8, a partir do verso 1. Lucas capítulo 8. Nesta parábola de Jesus aos seus discípulos, a minha oração ao Senhor é que nesta parábola, através do Espírito Santo de Deus, você saia daqui edificado pela sua palavra. Leia conforme está aí na sua versão. Nós temos ali uma versão projetada, e eu estarei lendo aqui. Os irmãos, por favor, acompanhem a leitura. Lucas capítulo 8, eu vou ler do verso 1 ao verso 15, ok? Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, aos crescerem com ela, sufocaram-a. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estavam sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum momento, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos são esses os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Vamos orar? Mais uma vez, feche seus olhos, peça ao Senhor que mais uma vez fale ao seu coração, que nessa noite você saia daqui edificado pela sua palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela tua palavra lida, que o Senhor nos traga entendimento através do teu Espírito Santo, que os nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra, Senhor. Que esta parábola do semeador nos ensine, Pai, como ser verdadeiro cristão, mas também como abençoar a nossa casa, a nossa família. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de pensar em sementes, porque a semente normalmente é algo bem pequenininho, algo muito simples, embora extremamente complexo. Não sei quantos de vocês já pegaram uma semente e tentaram ali, mesmo de maneira curiosa, abrir aquela semente, ver o que tem dentro. Algumas sementes se secam muito rápido, outras têm que ser muito expostas ao sol por dias para ressecarem. Eu conheço pessoas que comem sementes, porque faz bem para a saúde, em algum momento leu ou o médico indicou e comem sementes. Eu conheço um grupo aí que gosta de comer semente de abóbora, outros gostam de comer semente de outras coisas aí. O pessoal da medicina popular também, é uma coisa assim maravilhosa. Mas quando a gente fala de semente,
o que mais me chama a atenção não é a complexidade de cada semente internamente, mas de fato o tamanho de uma semente. A semente, ela nunca é maior, entenda isso, a semente nunca é maior do que a árvore que a produz. A semente é sempre aparentemente um pequeno detalhe de algo muito maior. Mas se aquela semente ela tiver sido cuidada, se ela ter sido colocada no momento certo, no lugar certo, com a ventilação correta, com a iluminação correta, com o irrigamento correto, aquela semente ela vai produzir. Alguma coisa vai acontecer, mesmo com uma pequenez específica e percebida, em contraste com o tamanho enorme da sua árvore, ainda assim é através dela que aquela árvore vai gerar frutos e frutos que geram outros frutos. E Jesus, ensinando aos seus discípulos, vai dizer para os seus discípulos que aqueles que estavam bem próximos a Ele, aqueles que já estavam ouvindo o reino de Deus, a eles foram dados os mistérios do próprio Deus. Andando com Jesus, a gente vai perceber muitas coisas, a gente vai aprender muitas coisas. Mas existem pessoas que precisam ainda entender por parábolas, por ilustrações, e ainda assim terão muita dificuldade de entendimento, porque quanto mais próximo de Jesus nós estamos, mais nós aprendemos. Mas quanto mais distante de Jesus estamos, mais dificuldade a gente vai ter de entender o que Ele está querendo nos ensinar. E o reino de Deus, com esta ilustração, com esta metáfora da semente, tem tudo a ver. Mas não tem a ver só com o reino de Deus especificamente. Quando a gente pensa reino de Deus, normalmente associa o quê? A igreja, ao evangelho, a evangelização, a missões. Mas eu gostaria de pensar com você nesta noite que a sua casa, ela precisa ser uma ramificação do reino de Deus. Porque lá Jesus precisa estar. E onde Jesus chega, o reino de Deus chega junto. Onde o Espírito Santo começa a transformar vidas, pessoas, ali chegou o reino de Deus. E deixa eu falar aqui bem baixinho. Você tem o Espírito Santo. Você que já se entregou para Jesus, você que já tem uma vida dedicada ao Senhor, entregue ao Senhor, o Espírito Santo habita em você. E se você for intencional nas suas relações, lá dentro da sua casa, o Espírito Santo vai te usar lá na sua casa. Logo, nós precisamos entender que, já que são sementes e precisam ser bem cuidadas, nós que temos essa palavra, e Jesus explicando a parábola do semeador, ele disse que a semente era o quê? A palavra de Deus. Se a gente sabe manusear bem a palavra, tal como conseguimos manusear bem uma semente, a gente vai perceber que essa semente ela tem a possibilidade de ser multiplicada a 100, e muitos e muitos e muitos. Qual é o desafio? A gente que tem a palavra de Deus em nossas mãos, na nossa cabeça, no nosso coração, a gente guardou tão bem essa palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor, que a gente tem medo, às vezes, de abrir a boca para falar sobre essa palavra lá na nossa casa. Pensa num lugar que é difícil pregar o evangelho. Na nossa casa. Sabe por quê, meus irmãos? Como fiz hoje pela manhã, vamos jogar aberto aqui? Vamos falar? Porque lá na nossa casa todo mundo conhece a gente. E nem sempre a gente dá um bom testemunho. Nem sempre lá na nossa casa, com quem a gente mais tem afinidade, a gente reage como a gente reage com os da rua. Quando a gente sai para bater a porta de alguém, para pregar o evangelho, ali as pessoas não conhecem muito bem a gente. Então é mais fácil a gente falar, porque as pessoas não sabem. Eu não estou pensando se aquela pessoa está duvidando da minha palavra, porque ela não me conhece, ela não sabe quem eu sou. Então o que é que ela está recebendo de minha palavra direto? Agora lá na nossa casa, eu falar com a minha esposa, eu falar com o meu filho, e as minhas ações no dia a dia de repente ser um pouco diferente daquilo que eu estou ensinando,
Esse é o grande desafio. Mas ainda assim, você precisa abrir a sua boca se você quer semear na sua casa a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 14 vai nos ensinar: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Sabe o que acontece no nosso coração? Sabe o que acontece às vezes no nosso pensamento? A gente cria uma expectativa muito grande assim. Não sei se acontece na sua casa. Pode ser que só tenha acontecido na minha há um tempo atrás. Não dentro da minha família agora. Eu, Érica, as crianças, que graças a Deus a gente serve ao Senhor desde sempre. Mas quando eu ainda morava lá na casa dos meus pais e minha irmã não estava caminhando no Evangelho, sabe a expectativa que era criada no meu coração? De que ela um dia aceitaria o convite de ir na minha igreja, ou que ela aceitaria um convite de algum evento na minha casa, e lá Deus vai usar o pastor, ou o missionário, ou o cantor famoso, ou o pregador famoso. Alguém vai falar de Jesus e ele vai se render a Jesus. Já aconteceu isso com você ou só comigo? Para quem não é crente lá. Deus vai falar, mas Deus vai falar através de alguém lá. E sabe o que eu penso hoje? Se seu cônjuge, a sua esposa, o seu filho, quando ele vem a um culto, normalmente dura 2 horas, se for um domingo à noite, de 7 às 9, ou de 7h05 às 9h05, sempre ali, 2 horas, numa semana. É suficiente para Deus transformar? Sim, cremos. Mas olha só, quantas horas na semana você anda com quem você ama e mora lá na tua casa? Quantas conversas você tem durante a semana? Então deixa eu falar uma coisa para você. Você é o grande semeador da sua família. Você precisa colocar isso e selar no seu coração. Deus pode usar qualquer pessoa para falar com os nossos. E tem alguns crentes que ainda usam uma expressão, como eu falei que é jogar limpo aqui, eu vou falar de novo, André. A gente ainda fala assim, santo de casa. Como é que é a frase? Santo de casa não faz milagre. Olha a frase que a gente usa. É assim ou não é? Santo de casa não faz milagre. Então, vai o pastor, vai o missionário, vai o cantor, vai não sei quem. Querido, você, entenda isso, você é o grande semeador da sua casa. Você é o grande missionário, a grande missionária da sua família. A palavra de Deus, que é a semente, você tem a mão nela. Se ela não estiver na sua mão, ela está na sua mente. Se ela não estiver na sua mente, está no seu coração. Mas você tem acesso. Sementes precisam ser lançadas. Mas você precisa conhecer bem essa semente. E Deus é fantástico. Hoje Ele me deu a ilustração, Cláudio. Hoje Ele me deu a ilustração do que eu precisava falar agora. Cheguei em casa depois do culto. O Enzo abriu a geladeira e ele pegou uma maçã. Ele não come maçã. Mas só que na maçã cortadinha tinha ali uma semente pretinha. Ele pegou aquela semente, ele pegou a maçã, caiu no chão o caroço, a semente da maçã. Ele fechou, porque eu briguei com ele, e colocou a maçã rapidinho na geladeira. Aí eu falei, cara, o que você está fazendo? Ele, papai, peguei aqui uma semente de feijão. Pretinha assim, o caroço da maçã. Papai, vamos plantar esse feijão aqui, papai, vai nascer um feijão. Na hora o Espírito Santo falou comigo assim, olha, é isso. A gente não conhece a semente. Mas por que a gente não conhece? Por falta de conhecimento mesmo. A gente não entende que é uma semente porque às vezes a gente é uma criança. A gente vive como uma criança, na inocência de uma criança. Parecem até, pensando bem, pretinha, na pontinha redondinha. Ele olhou e falou, pai, é uma semente de feijão. O tratamento para cuidar de uma semente de feijão é diferente de uma semente de maçã. A quantidade de sol, a quantidade de irrigação, a quantidade de água, o solo. De repente na minha casa, a forma que Deus vai agir para salvar minha família é uma, na sua é outra, mas no reino de Deus a semente é a mesma. A semente é a palavra, não tem diferença. Semente de maçã, semente de feijão, mas a gente precisa entender
o que Deus e como Deus vai agir através das nossas vidas. Obedecer ao Senhor, ouvir ao Senhor, vai fazer com que a gente entenda como manusear bem essa semente. Vai ajudar a gente a discernir a semente de feijão e a semente de maçã. O que eu tenho na minha mão? Sabe qual é o grande desafio? Sabe por que a gente não fala? Sabe por que a gente às vezes deixa de semear na nossa casa? Porque a gente ainda está precisando ser semeado. A gente ainda está passando por um processo de treinamento, de capacitação, de aperfeiçoamento. E Jesus estava andando com seus discípulos que já estavam andando com ele há um tempo. O texto bíblico vai dizer em Lucas capítulo 8, verso 1, que Jesus andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho. O verso 2, iam com ele também algumas mulheres. E o texto vai dizer que existia ali Maria Madalena, Joana, Susana, algumas outras mulheres que começaram a andar com Jesus no meio do caminho. Os discípulos estavam há mais tempo. A semente que chegou aos seus discípulos foi a mesma palavra, o mesmo Jesus, mas a forma do chamado foi diferente. Maria Madalena, o texto bíblico vai dizer que dela saiu 7 demônios. A gente não vê em nenhum momento no chamado de João, no chamado de Mateus, no chamado de Pedro, 7 demônios saindo. A forma de entrar no reino, de andar com Jesus, dessas mulheres foi diferente. Mas a palavra selou o coração dessas mulheres e elas começaram a andar. Nós precisamos entender isso. Qual a importância que você dá à palavra? Qual a importância que você dá à semente? Às vezes a gente trata a semente, a palavra de Deus, de qualquer maneira. A gente não valoriza a palavra de Deus como a gente deveria valorizar. A gente não cuida, a gente não zela por essa palavra, por essa semente que gera vida no coração de outras pessoas e nas nossas, como nós deveríamos fazer. Quando você ouve a palavra de Deus como você está ouvindo agora, o que muda na sua vida durante a semana? Quando você ouve uma palavra que te desafia no domingo, vou usar o domingo como exemplo. Como você reage durante a semana? Você volta naquela palavra, você reflete novamente naquela palavra. Hoje nós temos 2 facilidades em nossa igreja. A primeira, transmissão. Os irmãos estão de casa agora. Boa noite, irmãos, estou em casa. Os irmãos estão em casa. Estão ouvindo a palavra de Deus. Você que está aqui presencialmente, de repente, nesta palavra Deus falou com você. Sabe o que você pode fazer durante a semana? Acessar as redes sociais da igreja e você voltar lá, ouvir mais uma vez a palavra do Senhor, a mesma que falou com você no domingo à noite. Olha que facilidade, irmãos. Olha que benção. Quer ver outra facilidade que nós temos, a segunda hoje em nossa igreja? Você durante a semana ir lá num pequeno grupo, numa célula. Aquela palavra do domingo, no nosso caso foi a de hoje de manhã, vai estar durante a semana sendo ministrado pelos nossos líderes de célula. Alguma célula mais perto da sua casa, algum culto está acontecendo perto da sua casa, e lá você vai voltar e você vai ter oportunidade de falar sobre o que nós falamos hoje aqui. Voltar à palavra. Mas se você não acessar lá, se você não acessar em lugar nenhum, eu posso garantir para você que se você orar, pedir ao Senhor para falar com você, você voltar nesse texto, o Espírito Santo vai falar com você de novo. Porque Deus trata o nosso coração. Ele quer mudar, aperfeiçoar. Rodolfo falou aqui sobre influência. Ele quer influenciar o nosso dia a dia, através do nosso ouvir, através do nosso obedecer, mas sobretudo, sobre o nosso sujeitar a palavra. Não adianta sermos ouvintes e não sermos praticantes, não nos sujeitarmos a essa palavra, não colocar em prática, porque o Senhor nos pôs aqui, irmãos, para que a gente dê fruto, e o fruto está ligado à semente. Só tem semente porque teve fruto. Alguém um dia deu um fruto, esse fruto chegou o momento dele, a semente estava lá,
na hora que ele amadureceu, alguém pegou aquela semente, plantou e nasceu mais uma árvore. A semente chegou no teu coração, alguém te conduziu para Jesus, alguém te chamou para vir esse culto hoje, alguém te chamou para vir um culto há 20 anos atrás. Ou você passando na porta da igreja, você viu a fachada igreja e você falou, eu vou voltar aqui, e você veio. Ou lá na rádio você ouviu algo e na rádio você foi alguém quem estava falando lá foi usado por Deus. E você falou, agora eu vou ser um crente, eu vou servir a Jesus. Mas na maioria das vezes, essa semente, ela foi compartilhada por alguém que está perto da gente. Um marido, a esposa, o filho, um amigo do trabalho, um vizinho, uma prima, um primo, um tio. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vai perceber que teve várias sementes. Tiveram várias sementes. Aquela que estava à beira do caminho, que infelizmente, pela dureza do caminho, por pessoas passando ali e pisoteando o caminho, aquela semente morreu. Existiu aquela que caiu sobre a pedra, até cresceu, mas não tinha como aprofundar, não tinha como ser irrigada, mais sol, quentura, ela morreu. Aquela que caiu numa parte onde tinha muitos espinhos, muita pressão, muita opressão, e aquela semente ela começou a germinar, e ela cresceu, e ela acabou morrendo, porque ela não aguentou a pressão. Mas existiu aquela que caiu numa boa terra. E o que é a boa terra? Deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que na sua casa tenha muita pressão, por mais que na sua casa apareça essa pedra seca e quente, por mais que a sua casa pareça essa beira do caminho onde tem muitas influências, Deus trata a sua casa como uma boa terra, onde pode cair a semente e germinar de 0 a 100. Se você não crê nisso, meu irmão, você não ora mais pela sua família. Se você não vê a sua casa como uma terra boa para chegar a palavra de Deus e haver transformação, para de orar pela sua família. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas se você crê que Deus pode salvar a sua família, manuseie bem a semente. Prepare a terra. Como que a gente vai preparar a terra? A gente precisa entender, querido, que a nossa vida, o nosso agir, o nosso testemunho, tem que ser um testemunho de Jesus, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, que você peça ao Espírito Santo de Deus, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu preciso preparar a terra na minha casa. E o seu testemunho prepara a terra na sua casa. Sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que eu já ouvi muito? Pessoas falarem assim, sabe por que eu não vou para a igreja? Sabe por que eu não vou para a igreja? Porque eu não quero ser um crente como ela. Eu não quero ir para a igreja, porque eu não quero ser um crente como ele. Entende como a terra, o coração de quem precisa ser alcançado, ele é totalmente influenciado por você, que tem contato a semana inteira. Deixa eu lançar um desafio para você que está aqui hoje, nessa abertura do nosso mês da família. Você quer levar a sua família para Jesus? Quer ou não quer, irmão? Ah, só acordou agora. Comece dando um bom testemunho na sua casa. Prepare a terra. Prepare a terra. Deus, ele pode nos usar em qualquer circunstância. A palavra de Deus é poderosa em qualquer momento. Mas às vezes o coração que está lá para receber essa palavra está como a pedra, que às vezes petrificou justamente pelas nossas atitudes, pelas nossas ações dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então se tem algo que precisa começar a mudar hoje, a gente precisa entender que a semente é a palavra de Deus e ela não muda. O que muda nesse texto aqui, o que variou o tempo inteiro, Bruno, foi o solo. Foi o solo.
A semente foi caindo. Foi caindo. Foi caindo no caminho. O semeador estava ali semeando. O semeador mesmo. A semente é a mesma. Mas o lugar é diferente. Terra boa, terra pedregosa, terra espinhosa, terra de meio de caminho, onde todo mundo passa, influencia, pisa. A gente precisa entender isso, irmãos. O nosso testemunho, a nossa forma de pregar o evangelho, a nossa forma de ensinar, precisa ser independente das circunstâncias. Existem sementes que estão na nossa mão, mas o solo é extremamente pisado, magoado, ferido. Prepara o solo. Prepare o solo. Prepare o solo. Eu me lembro de uma oportunidade trabalhando numa empresa. Eu fiquei responsável por um setor onde, com um tipo de serviço que eu fazia, eu tinha que preparar o solo. Primeiro eu tinha que testar o solo, ver a quantidade, qual a potência de condutividade desse solo. O que é isso? Se cair um raio aqui, qual o alcance desse raio se bater aqui? Vai alcançar lá ou vai alcançar até aqui? O raio vai morrer com a potência dele, energética aqui, 1 metrinho, ou ele vai dissipar e vai pegar quem está trabalhando lá, e os tanques de combustível, e o petróleo que está ali. Então a gente tinha que preparar aquele solo. Então eu fazia teste para ver se aquele solo ele tinha muito líquido, se ele tinha muita água, se ele tinha muitos condutores. E se tivesse, a gente tinha que preparar aquele solo, fazer um tratamento na terra para que não explodisse as coisas. E a gente, a Duque de Caxias, está cercado de empresas desse nível aí, né? O famoso SPDA. Queridos, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela vai cair nos corações, mas se o coração ele for pedregoso, bloqueado, pode até ter uma conversão, mas na hora da pressão, como nos espinhos, na hora de bater a abstinência do vício, na hora da perseguição, na hora da prova, na hora da angústia, se vai. E para quem gosta de estatística, dos 100%, pedregoso, espinhento, beira do caminho, terra boa, 25% ficou. 25%, 1/4 da semente gerou resultado, gerou fruto. Irmãos, nós precisamos orar muito pela nossa família. Satanás, ele adora solos duros. Satanás, ele adora solos que foram pisoteados por gente. Satanás, ele adora solo que tiveram testemunhos péssimos. Satanás adora solos arrogantes. Lugares onde já foram ofendidos e se bloquearam. Fechados, que não tem flexibilidade, onde as pessoas que conviveram não foram misericordiosos. Mas deixa eu falar alguma coisa para você aqui, irmão. O reino de Deus, ele é justiça. O reino de Deus é misericórdia. O reino de Deus é bondade. E a gente vai aprender na palavra de Deus que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se tivesse um desafio para você aqui agora, eu lançaria para você pensar: saia daqui hoje, nesse dia 7 de maio de 2023, entendendo que o coração daquele que está na sua casa precisa ser terra fértil. E você é quem vai usar, tanto para preparar a terra, para cuidar dessa terra, como provavelmente para colocar ali a semente. Colocar ali a semente. A palavra de Deus está à disposição da gente. Lucas vai relatar que Jesus, quando fala a parábola, ele exclama no verso 8. Ele faz um clamor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A minha palavra para você nessa noite, você que está aqui conosco,
membro dessa igreja ou não membro desta igreja, que quer ver a sua família andando com Jesus, abra os seus ouvidos para ter a sua casa transformada, a começar pelo seu coração, a começar pelo seu entendimento da palavra. Seja a boca de Deus na sua casa para preparar a terra. Cuide da terra que Deus te colocou. Ela é sua, ela é valiosa, ela é preciosa. Cuidado com o seu coração. Preserve o seu coração. Hebreus 3, 12 a 14 diz assim: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Queridos, vamos nos apegar à confiança em Jesus. Se a semente é a palavra, se você tem essa palavra em suas mãos, no seu coração, na sua mente, o que muda? O coração, o seu coração, a sua intencionalidade, mas daquele que está lá na sua casa. Como está o coração da sua casa? Como está a terra lá da sua casa? Opressão, pressão, perseguição, espinhos, pancadaria o tempo inteiro, pressão, pancada do mundo, uma loucura só. Ou parece estar limpinho. Está limpinho, não, está tudo bem, mas está limpinho porque é uma pedra. Está limpinho, mas está endurecido. Ou é tão corrido o seu dia, tão corrido o seu relacionamento familiar, o seu dia a dia é tão corrido que você está ali como à beira do caminho, pisoteado, esmagado, influenciado por pessoas que passam na beira do caminho. Não passa só você à beira do caminho, passa muita gente. É um lugar de alta influência. E sobre essas terras, a semente não dá muito certo. Mas quem sabe, queridos, o Senhor esteja começando a preparar hoje, através da sua vida, através do seu coração, esta terra maravilhosa chamada a sua família. Você crê nisso? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar pelo seu coração. Porque tudo começa em nós. Tudo começa em nós. Se o nosso coração não estiver disponível para Jesus, o nosso coração já está fechado. A gente já começa mal. Mas o nosso Deus, Ele é especialista em quebrantar corações. O nosso Deus é especialista em tratar corações endurecidos. Então, se de repente dentro do seu coração está dizendo assim: ah, pastor, você não conhece lá em casa como é que é, o negócio lá é brabo, pastor, já tentei várias vezes. Querido, não perca a sua fé em Jesus. Persevere. Persevere. Continue clamando pela sua casa. Quem sabe é o seu testemunho que precisa mudar. O preparo para a semente ser lançada precisa mudar. Está entendendo isso? O preparo para que a semente seja lançada naquele dia, naquela hora, sobre o coração dos seus, precisa ser mudado. A forma de falar, a forma de agir, a atenção que você tem dado a essa terra, a prioridade que você tem dado a essa terra. Quem sabe isso precisa mudar. Precisa começar a mudar hoje. Mas antes eu não posso perder essa oportunidade. Você que está aqui nesta noite, você que está aqui, você está ouvindo falar sobre família, você está ouvindo sobre semente, que é a palavra de Deus. Quem sabe você entrou por essas portas hoje totalmente desacreditado sobre aquilo que Deus pode fazer da sua vida e na sua família. E você precisa entender que tudo começa através da sua vida.
Deus vai te usar, mas para isso o seu coração precisa estar em Jesus. Para isso você precisa estar em plena comunhão com o dono da semente, que é Deus. Se você quer uma transformação na sua casa, a declaração de Josué nesse texto, ele não começa dizendo que a família dele vai servir a Jesus. Olha lá, Josué 24:15. Eu e a minha família. Talvez seja uma questão gramatical, mas eu quero pensar como algo espiritual. Pode ser uma questão gramatical, o eu, ok, mas deixa eu falar. Josué declarou que primeiro ele estaria servindo ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos olhar com os olhos espirituais para isso. Quem sabe nesta noite, quem precisa dessa transformação é você. Quem sabe nessa noite a terra fértil é você, para receber a palavra do Senhor. Você que está aqui está sem comunhão com o Deus da palavra. Você que está aqui e ouviu músicas, canções, poesias que falam sobre a grandeza de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus. Você ouviu a palavra de Deus dizendo que há transformação para sua casa, há salvação para sua casa, mas tudo começa em você, no seu coração. Deixa eu fazer um desafio para você aqui. Abra o seu coração para Jesus. Não permita que seja o seu coração primeiro a estar endurecido, mas que o seu coração nesta noite esteja livre para receber a palavra de Deus. Você que está aqui nesta noite e ainda não está em comunhão com Deus, eu convido você a se entregar para Jesus hoje. Não perca essa oportunidade, mas tome uma decisão consciente, uma decisão madura, entendendo que você precisa de Jesus. Essas decisões costumam ser aquelas decisões que permanecem. Embora a emoção ela mexa com a gente, e às vezes ela vai expressar a profundidade do nosso coração, mas às vezes essas emoções elas nos enganam, e a gente toma algumas decisões na emoção. Assim como na hora da raiva, da ira, da briga, a gente fala coisas que nos fazem ter problemas lá na frente. Que a sua decisão de andar com Jesus, de levar a sua família para Jesus, seja uma decisão consciente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas eu estarei buscando ao Senhor, e a minha casa virá junto. Você crê nisso? Eu quero orar por você. Nós vamos orar consagrando ao Senhor a sua família, mas nós queremos também consagrar ao Senhor o seu coração. Eu quero que a igreja esteja orando nesse momento. A igreja orando. Você que está conosco nesta noite e precisa abrir o seu coração para Jesus entrar, para trabalhar no seu coração, tratar as questões do seu coração, da sua alma, te mostrar o caminho, te dar a direção. Você que precisa de Jesus na sua vida, eu quero orar por você. Antes da gente consagrar nossa família ao Senhor, e nós vamos fazer, eu quero orar pela sua vida e pelo seu coração. Você que está aqui nessa noite e ainda não tem essa comunhão com Jesus, não conhece muito bem a palavra com profundidade, para entender como funciona cada semente. Essa noite eu quero convidar você a entregar o seu coração para Jesus. Ou quem sabe, você que já andou com Jesus, você se afastou, você se perdeu no meio do caminho, e você quer voltar para Jesus. Se você é esta pessoa que quer se entregar para Jesus, eu quero dar essa oportunidade a você. Antes de orar pelas famílias, você quer se encontrar com Jesus, você quer entregar o seu coração para Jesus, você quer abrir o seu coração para Ele nesta noite, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você nesta hora. Nesta hora, há alguém nessa noite que quer entregar o seu coração para Jesus, quer que Jesus entre no seu coração e transforme esse cenário, essa situação, essa terra que é o seu coração? Quem sabe o seu coração está endurecido como aquela pedra onde caiu uma semente. Mas nessa noite, o Senhor quebrando o seu coração em nome de Jesus. Alguém, eu quero orar pela sua vida. Alguém querendo se entregar para Jesus, abrir o seu coração para Jesus. Então eu quero orar pela sua família. Você quer consagrar sua família ao Senhor, querido, para que a sua família seja um coração, uma terra fértil. A começar pelo seu coração, para que por fé a gente creia, eu e minha família serviremos ao Senhor.
Consagre a sua família ao Senhor. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós queremos orar pela sua casa, nesta abertura do nosso mês da família, declarando: Senhor, está aqui o meu coração. O meu coração é do Senhor. Trate o meu coração, para que eu consiga manusear bem a semente lá na minha casa. Me use para a glória do teu nome. Me use para a glória do teu nome. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a semente foi lançada nesta noite e encontrou corações que estão disponíveis para ser bênção nas suas casas, nas suas famílias, nos seus lares. Ó Senhor, o Senhor conhece cada realidade aqui. O Senhor conhece cada casa aqui, cada lar, cada matrimônio, cada relacionamento conjugal, entre filhos, pai e filhos. Senhor, nós às vezes não temos condições de saber cada realidade, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe exatamente como cada irmão, quando cada irmã precisará conduzir essa semente às terras lá. Muitos deles, Pai, já se tornaram incrédulos, porque já oram há tanto tempo pela sua casa, já passaram por tantos problemas com relação à tua palavra lá na família, lá na casa. Primeiramente eu quero te pedir, Senhor, renove a fé do teu povo, restaure a fé do teu povo, Pai, que continuem crendo que o Senhor é o Deus que salva a família. Mas também te pedimos, Pai, nos use de maneira sábia, que tenhamos uma sabedoria dos altos céus para gerir, para administrar, para aplicar esta semente, a tua palavra, na nossa terra, na nossa casa, no nosso lar. Que em nome de Jesus vejamos, Pai, essa semente sendo plantada em terra fértil, e essa semente crescida, essa semente sendo regada, cuidada, e esta árvore crescendo e dando fruto e frutos e mais sementes. Ó Senhor, que vejamos isso, não para nossa glória, não para o engrandecimento desta família, mas para o seu nome ser adorado, porque o Senhor é o Deus que salva famílias. Abençoe os nossos irmãos, abençoe as nossas irmãs, abençoe a família Pauliceia, abençoe as nossas vidas, Senhor. Que cada um que com fé nesta hora ora a Ti, entrega ao Senhor a sua casa, a sua família, consiga ver o trabalho do Senhor dentro dos seus lares. Nós oramos por fé, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Você crê nisso, meu irmão? Você consagrou a sua família? Ore. Nesse mês a gente acabou de fazer uma campanha de jejum e oração. Nós não vamos fazer agora, mas que a disciplina espiritual do jejum, da oração, se torne uma prática na sua casa. Quem sabe você, a partir dessa decisão agora de levar a sua família para Jesus, de consagrar sua família a Jesus, você assuma um compromisso, um propósito diante do Senhor. E eu tenho certeza que o nosso Deus, que é especialista em salvar vidas e famílias, há de fazer sobre a sua casa também. Amém? Avisos. Cantina, nossa juventude está ali, tá, irmãos? Então passe ali na cantina agora, indo para sua casa. Tenho certeza que será muito bom. Sábado que vem, dia da beleza, ok? Em prol aí do ministério.